O certo, previsto, então, é o médico participar do PGR durante a sua elaboração. Como é que é o certo, doutor? O certo é o seguinte: PGR não é uma coisa que simplesmente se elabora. PGR é um programa. E, assim, eu sei que elaborar não é um termo errado, tá? Porque isso está na norma. A própria norma fala das empresas que estão desobrigadas de elaborar o PGR. O próprio governo fala que o PGR é a forma de se documentar o gerenciamento de riscos ocupacionais. Mas eu acredito muito da gente defender que PGR, PCMSO e programa nenhum a gente simplesmente elabora. É uma construção, tá? Que tem diversas etapas, diversos profissionais envolvidos e sim, médico tem que participar do PGR diretamente. Cada caso vai ser um caso. Tem médico que participa do PGR diretamente na análise de riscos, né? Tem médico que pode ir para campo fazer análise de risco, até porque médico do trabalho também pode ser responsável por LTCAT, né? Então, isso pode acontecer, mas lá na NR7 tem um tópico que fala o seguinte: o médico responsável pelo PCMSO, caso identifique inconsistências no levantamento e avaliação de riscos do PGR, deve participar da avaliação dos riscos juntamente com o responsável pelo PGR. Cara, tem um engenheiro ou técnico de segurança, normalmente tem uma pessoa que é o responsável pelo PGR, mas essa pessoa trabalha sozinha? Se tem um engenheiro que é o responsável pelo PGR de uma empresa grande, ele fez esse trabalho sozinho? Claro que não. Ele tinha técnico de segurança, ele tinha outros engenheiros, outros profissionais de RH, e por que não médico? Por que não profissional de enfermagem, que participem também do levantamento e avaliação de riscos? Eu acho que isso é muito possível. Tem alguns riscos, por exemplo, como riscos biológicos e ergonômicos, que normalmente os profissionais de saúde são muito bem capacitados para fazer esse tipo de levantamento. Agora, o médico precisa entender de gerenciamento de riscos. Não é simplesmente chegar lá e ficar batendo boca com o responsável pelo PGR e falar: a NR7 me dá o direito de participar da avaliação de riscos do PGR. Dá, mas não vamos ser cabeça de bagre, né, velho? Então, quer participar? Bora participar, eu acho que é super bem-vindo, mas vamos estudar nível de risco, vamos estudar matriz de risco, vamos estudar metodologia de classificação de risco, né? Vamos estudar inventário de risco. E é por aí, estudar a gestão, como que eu gerencio as medidas de prevenção para o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Então, o PGR, assim como o PCMSO, é um programa. Como um programa que tem que envolver diversas áreas. Então, vou te dar um exemplo. Um PGR, por exemplo, tem que fazer a revisão da etapa de avaliação de riscos quando ocorre um acidente de trabalho. Quando ocorre um incidente de trabalho, quem que avalia aquele trabalhador para definir se tem perda ou redução da capacidade laboral? É o médico. Se o médico definir que tem perda ou redução da capacidade laboral, o que tem que acontecer? Tem que abrir uma CAT. E isso se torna um acidente de trabalho. Se acontece um acidente de trabalho, tem que haver reavaliação dos riscos no PGR. Então, é uma participação indireta. Mas vamos falar de uma participação um pouco mais direta e que nem está entrando tanto na seara do PGR. Imagina que um médico do trabalho identifica um caso de saúde ocupacional. Imagina que um médico do trabalho identifica numa empresa um caso de doença relacionada ao trabalho. Quando o médico do trabalho identifica um caso de doença relacionada ao trabalho, o que a NR1 manda acontecer? Uma nova etapa de avaliação de riscos no PGR.